passado, uma boa parte dos irmãos da nossa igreja gastou algum tempo à volta da declaração de fé da Convenção Batista Portuguesa, nas suas propostas de alteração e que estão ligadas à ética. E esta palavra ética muitas vezes não nos diz muito e pode parecer não ser tão importante. A palavra ética, irmãos, vem do grego, como muitas das nossas palavras em português, da palavra ethos, que significa costume ou hábito, e a ética tem a ver com o bom costume ou o costume superior. É um ramo da filosofia que estuda a conduta e poderia ser chamada a ciência da conduta ideal ou da boa conduta. Visto ser o homem, todos nós, seres sociais, a ética surge como uma ciência que visa nos ajudar a definir a conduta ideal para a vida humana em comunidade. Como é que nós devemos viver no nosso relacionamento uns com os outros? A ética visa a estudar e ajudar a definir o que é um bom costume, o que é um bom hábito, o que é um bom comportamento ou um comportamento ideal. E a Bíblia, como revelação de Deus para o homem, gasta muito tempo definindo a ética segundo a vontade de Deus. Nós temos muito tempo gasto com isto no Antigo Testamento, na ética que Deus deu ao seu povo, explicando a Israel como devia viver, assim como nós temos bastante tempo gasto com isto no Novo Testamento, naquilo que nós chamamos a ética cristã. Os irmãos poderão ver isto, praticamente todas as cartas do apóstolo Paulo podem ser divididas de forma muito simples, numa primeira parte doutrinária e numa segunda parte ética. A primeira parte, o apóstolo Paulo fala sobre as bases da nossa fé, como somos salvos, e a segunda parte ele explica como devem se comportar os salvos no mundo. É a ética cristã. Logo, a Bíblia não separa as duas coisas. Para o Senhor, a fé se mostra na prática. Não é apenas naquilo que dizemos, mas na forma como nós vivemos. Nós mostramos o que queremos, obedecendo, vivendo, logo, mostramos o que queremos pela nossa ética. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, mostrando que nós provaríamos o nosso amor por Ele através da forma como nós iríamos viver no mundo. E esta mensagem, ou este entendimento, vem desde o início, do começo do plano de salvação, da maneira como Deus começou a separar um homem e a partir dele um povo, para neste povo trazer a salvação e a restauração da humanidade. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, para nós vermos um texto talvez não muito usado entre nós, mas que nos fala isto de uma forma muito direta. Está no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, no capítulo 18. Antes de lermos, só para que os irmãos possam compreender o contexto, este episódio do capítulo 18 e do capítulo 19 são conhecidos como a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus viu o pecado da cidade de Sodoma, de alguma forma desce para avaliar a sua situação e acaba por disciplinar aquela cidade. No caminho para Sodoma, ele passa na tenda de Abraão e conversa com ele. E é este pequeno trecho da conversa de Deus com Abraão que eu quero que nós vejamos. Está aí no capítulo 18, a partir do versículo 16, diz assim: e levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: esconderei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos
e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Só estes versículos, e eu peço ao irmão que mantenha a sua Bíblia aberta para poder de vez em quando consultar o que aí está. Este texto curto, provavelmente pouco valorizado por nós, passamos por ele rapidamente à espera do que vai acontecer com Sodoma. É um texto muito significativo, irmãos, no que diz respeito à ética. Este texto nos explica algumas perguntas, como por exemplo, em que mundo nós vivemos? Qual é o comportamento, qual é a ética do mundo em que nós vivemos? E o que é que Deus pretende fazer em relação a isto? E ter em conta a resposta de Deus a esta situação, qual é a nossa parte nessa resposta? Aonde é que nós entramos? Fazemos parte do plano de Deus, da sua missão de alguma maneira, e se fazemos, qual é o modo pelo qual nós fazemos parte? Vamos ver então as perguntas uma por uma. Começando pela primeira, em que mundo vivemos? E a resposta deste texto é simples. Nós vivemos em Sodoma, irmãos. Os irmãos vão dizer, não, pastor, nós vivemos em Lisboa. Então esperem um bocadinho, vamos olhar para o texto e a gente já vai chegar a uma conclusão. Quando Deus chamou Abraão, ele vivia em Harã, naquilo que mais tarde fica conhecida como a Babilônia, na região da Mesopotâmia. Podemos dizer, tranquilamente, por aquilo que conhecemos dos registros arqueológicos e históricos, que a região onde Abraão vivia era, no seu tempo, um dos centros mais importantes de cultura e civilização do mundo. Era uma região onde o homem tinha construído cidades de porte significativo, com uma atividade cultural bastante desenvolvida. É onde nós encontramos, por exemplo, o famoso episódio da Torre de Babel, e de onde as nações tinham se espalhado para todo o mundo. Abraão vivia naquilo que era possível haver de conforto citadino do seu tempo. Se pudermos pensar, com a devida diferença de tempo, estamos a falar de alguns milhares de anos atrás, não é? Quase 4.000 anos atrás, estamos a pensar que naquela época o que era possível haver de conforto em termos de vida na cidade era aquilo que Abraão tinha. Ele morava numa grande cidade, num centro urbano, com as vantagens que eventualmente isto podia lhe trazer. E nesta terra onde ele está, Deus vai ter com ele e diz, Abraão, sai da tua terra. Sai da terra dos teus parentes e vai para a terra que eu te mostrarei. E Deus vai depois dizer a Abraão que aquela terra que Deus vai lhe mostrar e a terra onde ele vai chegar será a terra prometida, a terra que Deus vai dizer, esta será a tua terra e a terra dos teus descendentes. E nós podemos pensar assim, bem, se Deus o tirou de uma terra de conforto, de um lugar onde ele tinha recursos, boas condições, e o leva para uma outra terra, então se Deus está a chamar para ele ir para uma outra terra, é porque esta outra terra deve ser melhor. Porque Deus quando chama é para nós irmos para coisas melhores, não é? Se Deus o tira de uma terra e o leva para uma terra que vai ser a terra prometida, então esta terra para onde ele vai deve ser um lugar muito bom, muito tranquilo, muito calmo, com uma melhoria na sua qualidade de vida. Mas a Bíblia diz que Abraão foi parar em Canaã. Canaã, no tempo de Abraão, irmãos, era bem menos desenvolvida do que a terra de Harã. Os cananitas, os povos, os vários povos diferentes que viviam em Canaã, viviam em pequenas cidades-estado. Na maior parte das vezes estas cidades eram vassalas das cidades da Mesopotâmia, de onde Abraão tinha vindo. E Abraão nem sequer foi viver entre uma delas. Abraão foi passar a viver uma vida nómade. Ele que estava acostumado, e ele já tinha 75 anos quando Deus o chama para sair, ele que estava acostumado a viver numa cidade, com os recursos que isto implicava, a uma vida sedentária e tranquila, um homem com bom potencial financeiro, ele passou a ser um nómade, dependente da terra, dependente do tempo, dependente da chuva, dependente da planície para poder alimentar os seus rebanhos, cercado por animais o tempo inteiro. Ele passou a viver em tendas. E ele foi morar perto de Sodoma. Não tão perto quanto o seu sobrinho. Sabemos que o seu sobrinho
chega mesmo a ir morar dentro da cidade de Sodoma. Abraão não mora na cidade de Sodoma, mas mora suficientemente perto, porque diz que andando um pouco de onde ele morava, se chegava a um lugar onde se podia avistar a planície onde estava a cidade de Sodoma. E que terra era esta para onde ele foi morar? Qual era a ética ou o comportamento deste povo? Como é que viviam os habitantes de Sodoma? O texto nos diz, irmãos, que o pecado de Sodoma chegou até ao Senhor. Diz que o clamor do pecado chegou à presença do Senhor. E como é que o pecado clama, irmãos? Clama através do sofrimento. Daqueles que pagam pela maldade dos outros. E quais eram os pecados de Sodoma? Nós podemos ter uma ideia, os irmãos sabem que a própria palavra Sodoma e a ideia ligada a ela, o sodomita, passou a ser sinónimo de maldade, de perversão, de devassidão. E a palavra nos dá uma base muito clara para nós entendermos o que é que se passava naquela cidade que era tão grave. O capítulo 19 conta uma história muito forte, nós não vamos vê-la agora, mas os irmãos a conhecem, que nos mostra como o pecado da cidade de Sodoma estava generalizado. Era algo comum, todos concordavam e todos participavam da mesma maneira. Mas não é só aqui em Gênesis que nós encontramos referências. Há várias referências na Bíblia ao pecado de Sodoma. Por exemplo, Jeremias dizia: mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade, têm-se tornado para mim como Sodoma e como os moradores de Gomorra. Ou seja, pela profecia de Jeremias, nós percebemos que nesta cidade ela era caracterizada por infidelidade no casamento, desvalorização total da estrutura familiar, mentira generalizada e maldade impune dos malfeitores. Vá-te fazendo nota, irmão, vá-te tomando lista das coisas que ali se viviam. Porque eu disse aos irmãos que nós moramos em Sodoma e o irmão não gostou muito da ideia. Mas vá vendo se há alguma relação ou não. Outro profeta mais à frente, Ezequiel, disse assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura do pão, abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo eu, os tirei dali. Ou seja, a cidade de Sodoma era caracterizada por orgulho, um orgulho maligno. Riqueza descontrolada, mas que pertencia só a uns poucos. Ociosidade e falta de trabalho para a grande maioria. E muitos pobres e necessitados que não recebiam apoio. Ou seja, Sodoma era marcada por um grande desnível de classes, por uma diferença social significativa. No Novo Testamento, Judas vai falar dizendo assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue ao pecado, à fornicação com aqueles e ido após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E aqui nós temos o pecado que fica mais evidente no livro de Gênesis, no capítulo 19, ligado sobretudo à licenciosidade, à facilidade com que o sexo passou a ser usado e à prática da homossexualidade. O quadro é de uma cidade corrupta, em que as estruturas básicas da sociedade, como a família, tinham se desintegrado. A imoralidade era grande, o povo tinha perdido o senso de vergonha, havia uma multidão de pobres vivendo miseravelmente e sendo explorados, sem acesso à justiça, ao pão, e uma classe dirigente ociosa, corrupta, entregue aos prazeres da carne. E eu vou repetir, irmãos, até parece que estamos a descrever a nossa sociedade atual. Até parece que estamos a descrever a cultura que está a crescer no nosso meio. Qual é a ética em que nós vivemos, irmãos? É a de Sodoma. Este era o mundo para o qual Abraão foi chamado. Abraão não foi tirado da sua cidade em Harã para ir morar num paraíso, num jardim pacífico, para ir conviver com uma cultura superior. Ele foi chamado por Deus para ser levado para morar numa terra que estava corrompida, em que havia maldade, em que havia uma cultura maligna, de tal modo má que nem pôde sobreviver ao seu tempo. Uma cidade que era tão ruim, irmãos, em que não havia sequer 10 pessoas que merecessem ser salvas. Porque quando Abraão intercede
Deus aceita a sua intercessão até que ele chega a 10. Ele diz, Senhor, se houver 10 justos em Sodoma, e Deus diz, se houver 10 justos em Sodoma, se eu encontrar 10 justos em Sodoma, não destruo a cidade por causa dos 10. E a cidade foi destruída, porque nem 10 havia, só havia um. Era mais fácil ir lá buscar um e tirar. E foi o que os anjos fizeram, foram lá e tiraram o único pela mão. E a cidade foi destruída. Irmãos, nós não fomos ainda destruídos. Não é porque Lisboa seja muito melhor do que Sodoma, mas porque eu creio, pela misericórdia de Deus, que há pelo menos 10 justos na cidade. E eu louvo ao Senhor pela sua igreja nesta cidade, porque ela tem sido, de alguma forma, a razão pela qual o Senhor não tem tido uma mão mais pesada. Quando nós vemos, irmãos, Sodoma, nós percebemos que ela é um espelho da corrupção que nós encontramos de Gênesis 3 até Gênesis 11. O pecado que começa no capítulo 3, quando Adão e Eva falham diante de uma coisa simples que Deus tinha-lhes pedido, vai se tornando cada vez pior. O primeiro homem que nasce sobre o planeta torna-se um homicida, mata o seu próprio irmão. E daí para a frente, o homem só cresce em malignidade, em decadência. E depois disto tudo, e olhando para este panorama, para esta ética, nós perguntamos aonde é que vivemos? Vivemos em Sodoma, irmãos. Se o irmão tem alguma dúvida, eu vou-lhe convidar a fazer algo que normalmente não faria. Compre os jornais hoje. Leia o que vem nas primeiras páginas. E o irmão vai perceber que nós não estamos muito longe, não. Estamos mesmo ali ao lado. Qual foi a resposta de Deus para esta situação? Pode parecer incrível, irmãos, mas a resposta do Senhor começa com Abraão e com Sara. Depois de tanta desilusão e tristeza, lendo Gênesis de 3 até 11, o capítulo 12 de repente aparece como uma coisa extraordinária. Parece que Deus reentra na história de uma maneira nova. Deus vai começar uma coisa nova, Ele vai iniciar uma nova nação. E Ele faz uma aliança. E para começar um novo povo, Ele escolhe um homem idoso, casado com uma mulher estéril. Nós não podemos dizer que Deus não tenha senso de humor, irmãos. O senso de humor do nosso Deus é muito grande. E Ele chama este casal, que parece um beco sem saída. Senhor, vais começar uma nação com um casal que não consegue ter filhos? Como é que é possível? Mas o nosso Deus é especialista em arranjar saídas em becos sem saída. E o Senhor renova a promessa que tinha sido feita no jardim, dizendo a Abraão, a partir de ti vai haver uma nova nação e em ti eu vou abençoar todas as famílias da terra. O mundo inteiro vai ser abençoado em ti. Porque é que no seu caminho para avaliar Sodoma, o Senhor para na tenda de Abraão. Por quê? Para almoçar? Eu acho que ele não precisava propriamente de almoçar. Não acredito que Deus tivesse fome e precisasse parar na tenda de Abraão. Mas ele para ali, irmãos, porque ali está aquele casal que Deus tinha separado para o cumprimento da promessa. E uma promessa com um escopo mundial. Em ti eu vou abençoar todas as etnias, todos os povos, todos os grupos. E eu acho bonito, irmãos, quando eu olho daqui da frente e vejo de alguma forma cumprida a promessa que Deus fez a Abraão há tanto tempo atrás. Em ti serão benditas todas as famílias da terra e não apenas algumas. E a promessa que tinha sido dada em Gênesis capítulo 12, nós a vemos cumprida só em Apocalipse, porque a Bíblia tem um fio completo. E aquilo que Deus disse a Abraão no início é verificado por João no fim, porque ele diz que viu o céu e diante do trono havia gente de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações, porque o Senhor não falha na sua palavra. E como é que o Senhor ia fazer isto? Deus escolheu Abraão, irmãos, e porquê? E como é que através dele o Senhor ia abençoar todas as famílias da terra? E a resposta está aí, irmãos, porque através dele, Deus ia começar um povo diferente, separado. Um povo que ia ter uma forma de vida diferente. Um povo que ia responder à maneira de andar do mundo e à ética do mundo com um outro tipo de andar e um outro tipo de ética. Diante de uma sociedade que andava como Sodoma, Deus ia separar um grupo que ia andar de acordo com a sua vontade. O texto diz assim, irmãos, os irmãos leram. Porque eu tenho conhecido
que ele era ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que obrem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão, que acerca dele tem falado. Abraão e os seus filhos iam se comportar de uma outra maneira, iam ter outra ética. E porque eles iam ter uma outra ética, Deus ia, através deles, abençoar todas as nações do mundo. Irmãos, Deus teve que fazer muita ginástica para poder manter este povo na linha. Se os irmãos lerem o livro de Gênesis, os irmãos vão ver o quanto o Senhor teve que se esforçar, podemos dizer assim, para trabalhar com esta família, porque rapidamente ela se desviou dos propósitos do Senhor. Não foi preciso esperar muitas gerações. O capítulo 38, que nós não vamos ler, não temos tempo. Se o irmão quiser ler em casa, pode ler. Mostra uma história extremamente triste de alguém que era apenas a quarta geração, depois de Abraão, Judá. E Judá, que era apenas o bisneto de Abraão, vive de uma forma tão errada e tão corrompida, irmãos. Ele casou-se com mulheres cananitas, ele praticava rituais de culto cananita, ele se prostituía como os cananitas. É um capítulo feio. E algumas pessoas talvez o leiam e digam assim: pastor, este capítulo nem devia estar na Bíblia. É desagradável, não sabe bem ler este capítulo. Sabe porque é que ele está ali, irmãos? Para nos mostrar a maneira como Deus agiu. O irmão quer saber porque é que Israel teve que ir para o Egito. Porque é que Jacó teve que se mudar com a sua família para o Egito? Porque é que eles vão ficar ali na escravidão durante 400 anos? Porque eles estavam a iniciar uma caminhada junto com os cananitas. Eles tinham começado a ter a ética de Sodoma. Eles estavam a comportar-se igualzinho às pessoas do mundo. Então o Senhor teve que pegar esta família e levar para o Egito. E quando chegou no Egito, aconteceu o quê? Os egípcios tinham o nariz em pé. Eram muito preconceituosos. Não se misturavam com ninguém. Ainda mais com gente que era criador de gado. Então chegaram ali aquela família criadores de gado e os egípcios disseram: vocês podem ficar aí, tomem conta do vosso gado, mas nós não queremos misturas. Então aquele grupo teve que ficar separado, irmãos. E foi possível Deus fazer a obra entre eles, porque ali eles não tinham como se misturar com os povos da terra, porque eles queriam distância. Se tivessem continuado em Canaã, eles tinham-se misturado com os canaanitas e tinha acabado o povo de Deus. Porque eles estavam a se desviar da ética que o Senhor tinha dado. Mas indo Israel para o Egito, foram preservados. E ali, o povo que Deus tinha separado e escolhido para ter a sua própria ética, foi aprender a viver o caminho do Senhor. Diz aí o seguinte: para que guardem o caminho do Senhor. Como é que nós guardamos o caminho do Senhor? Quando nós queremos saber um caminho a alguém, não é? Há duas possibilidades principais. Olha, você sabe dizer como é que eu chego à Torre de Belém? Então é assim, amigo. Há duas possibilidades de eu explicar a essa pessoa o caminho, não é? Uma delas é: olha, tome nota aí. Você faz assim. Pega, desce por aqui, vira ali à direita, depois vai pegar uma avenida, vai essa avenida até ao fim, depois vira à esquerda na rotunda, depois a terceiro caminho à esquerda, depois da rotunda. Dou-lhe todas as instruções, a pessoa toma nota e segue. E vai chegar à Torre de Belém. Essa é uma possibilidade. Para andar no caminho que esta pessoa me deu. Irmãos, Deus todas as instruções, irmãos. Aqui. Olha que são muitas. Todas as instruções. O irmão quer andar no caminho do Senhor, as instruções estão aqui. Não precisa se enganar. Não precisa. Se enganar, vai se enganar porque quer. Porque as instruções estão muito claras e evidentes aqui. Mas ainda há mais. Há outra possibilidade. Amigo, como é que eu faço para chegar aqui na Torre de Belém? Você quer chegar na Torre de Belém? Então, não seja por isso, ande cá. Venha lá comigo que eu vou levar você lá. Pego pela mão, ou ponho no meu carro, ou sei lá como eu quiser, e vou com esta pessoa até chegar lá. É outra possibilidade, certo? Eu mesmo levo a pessoa no caminho. Irmãos, como o nosso Deus sabia que nós temos muita dificuldade em seguir orientações, nós não gostamos de GPS, muitas vezes nós nos perdemos e não seguimos aquilo que o GPS... O GPS diz: vira agora à direita e a gente vira à esquerda, não é? Como o Senhor sabe isto, então não apenas Ele nos deu instruções escritas, mas Ele mesmo está pronto a estar connosco para nos guiar no caminho. Por isso a Bíblia diz que Ele nos deu o Seu Santo Espírito,
para que nós andemos no caminho do Senhor. Oh, meus irmãos, o Senhor deixou tão claro qual era o seu propósito. Ele vai dizer isto de forma repetida ao seu povo. Quando esta nação que sai do Egito chega às portas da terra prometida para entrar em Canaã, Moisés novamente fala com eles e explica com eles como o Senhor os separou para serem um povo diferente, para serem um povo santo, para viverem de acordo com a vontade de Deus. E, por exemplo, entre as coisas que Moisés ensinou ao povo, ele dizia lá em Deuteronômio: o Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor. O propósito é sempre este, irmãos. A ética que Deus deu ao seu povo, ou seja, o comportamento que Deus ensinou ao seu povo, não é um fim em si. Tem como objetivo que, ao viver da maneira que Deus quer que nós vivamos, as pessoas possam olhar e ver: oh, ali há algo diferente. Aqui há algo que eu quero perceber o que é. Ali há gente que está a viver com Deus. O drama maior do Antigo Testamento, que os profetas nos mostram na sua pregação de forma sistemática, foi que Israel, o povo de Israel, falhou na sua compreensão da função da eleição que Deus tinha feito. Deus os escolheu. E esta escolha significava que eles tinham uma posição diante de Deus, mas também uma função no plano de Deus. A posição eles entenderam: somos o povo escolhido, nós somos melhores que os outros. Somos abençoados, Deus gosta muito de nós, somos a menina dos seus olhos, Ele nos dá a vitória e nos abençoa. Oh, que maravilha! Mas esqueceram de saber que junto com a posição havia uma função. Eles tinham que viver daquela maneira, porque eles seriam luz no meio das nações. Foi por causa disto, irmãos, que o povo de Israel acabou por se desviar daquilo que era o projeto de Deus para eles. E então, quando chegamos ao Novo Testamento, o Senhor separa para si um novo povo. Nós somos a continuidade daquilo que Deus começou no Antigo Testamento com o povo de Israel. E somos porque Israel falhou. Mas, irmãos, como igreja, corremos o risco de falhar. Nós não temos dificuldade em, como Israel, perceber a nossa posição. Oh, somos salvos, que maravilha. Deus nos salvou, vamos para o céu. E quando as pessoas falam connosco, nós respondemos com orgulho a respeito da segurança da salvação. Não, nós temos a certeza da salvação. Nós até somos batistas, a nossa doutrina não aceita que a salvação se perca, é uma maravilha. Mas, irmãos, não é só a posição, irmãos. Há uma função a cumprir. A nossa ética, a ética que Deus nos deu, não é para ser largada de qualquer maneira. A função da eleição que o Senhor nos deu é que sejamos um povo que vive de acordo com os seus caminhos, para podermos abençoar os que estão à nossa volta. Para que não houvesse dúvida nisto, o apóstolo Pedro, ao escrever a sua primeira carta, ele faz uma relação entre o povo de Israel e ele usa quase as mesmas expressões para falar da igreja, quando ele diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Os irmãos percebem como a ênfase é renovada? Filhos de Abraão, não pelo sangue, porque nós não somos judeus, pela fé. Nós somos chamados a fazer parte da missão de Deus, de restaurar a humanidade. Como? Seguindo os seus caminhos. Sendo santos, santos no sentido de diferentes, separados do mal. Para no mundo que segue o caminho de Sodoma e a ética de Sodoma, nós andemos no caminho do Senhor e na ética de Deus. Israel falhou. Nós também podemos. E se o fizermos, irmãos, vamos invalidar a nossa participação na missão. Mas, assim como muitos, pela misericórdia e pela ação do Senhor, têm seguido no caminho certo, nós também podemos ser esta bênção. Nós também podemos repetir a promessa. Nós também podemos viver na aliança. E dissemos isto, irmãos, procuramos mostrar-vos a palavra,
para que possamos entender que quando nós paramos para discutir ética, não é algo secundário, é algo fundamental, é muito importante. Porque a forma como nós vamos nos comportar e os princípios que vão guiar o nosso comportamento são-nos dados pelo Senhor na Sua palavra para que nós sejamos bênção para os que estão à nossa volta. A Igreja de Jesus não vai poder abençoar as nações tentando se conformar ou dar um jeito para que não fique tão complicado as pessoas gostarem de nós. Não, irmãos. Nós somos chamados a andar nos caminhos do Senhor para agradar apenas a Ele. Mas ao fazê-lo, nós vamos brilhar com a sua luz. O nosso estilo de vida está no centro da missão de Deus para ganhar a humanidade. O irmão, a irmã, individualmente, como família, e nós como igreja, coletivamente, somos instrumentos de Deus. Podemos ser instrumentos de Deus, vivendo de tal maneira a cumprir a missão do Senhor de resgatar a humanidade. Eu oro, irmãos, para que nós possamos entender isto. Para que nós possamos compreender que a nossa forma de estar, a nossa forma de encarar a vida, a família, o casamento, o trabalho, que a nossa postura, aonde nós estamos, não é algo secundário, mas é algo fundamental que o Senhor nos deu. E é parte importantíssima daquilo que é o nosso testemunho.